Pública, porque depois do Museu do Louvre, parece que virou moda, de fato, assaltantes invadirem museus. A maior biblioteca, Mário de Andrade, aqui de São Paulo, biblioteca pública, né, foi alvo dos criminosos. A Danúbia Braga entrou ainda agora há pouco lá na biblioteca, vai trazer as informações pra gente sobre o avanço das investigações, porque obras importantes foram levadas, né, Danúbia? Bom dia. Oi, David, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, obras de Portinari e Matisse foram roubadas na manhã de domingo. A gente fala ao vivo aqui da Biblioteca Mário de Andrade, local onde estava acontecendo então essa exposição que leva o nome do livro ao museu, MAN São Paulo, e a Biblioteca Mário de Andrade. Imagens, então, câmeras, né, do Smart Sampa, que é esse programa da Prefeitura de São Paulo, que usa ali câmeras para fazer o reconhecimento facial, flagraram a ação desses criminosos na manhã de domingo, inclusive que era o último dia dessa exposição. Eles entraram, então, na biblioteca, renderam ali o vigilante, um casal de idosos que estava apreciando essa exposição, e aí levaram pelo menos 8 gravuras de Matisse, 5 gravuras de Portinari e alguns documentos. Colocaram numa sacola de lona e fugiram. As imagens do Smart Sampa flagram, então as câmeras flagram e mostram pra gente uma van azul em que 2 homens entram e saem dessa van com quadros nas mãos. Uma outra imagem que nós não tivemos acesso ainda para poder fazer essa divulgação, mostra que um desses homens pega diversos quadros, deixa encostado no muro e sai. E aí é justamente isso que a polícia quer entender, quem teria passado ali para levar essas obras de arte, uma vez em que elas ainda não foram encontradas. A gente está aqui ao vivo na biblioteca que está aberta, ela funciona normalmente hoje, mas tem um detalhe. Na parte da exposição, como ontem foi o último dia, hoje está passando pelo processo de desmontagem. Então, eu consegui entrar no local, não acessei naturalmente o local da exposição, mas dá para entrar na biblioteca, fazer o uso da biblioteca de modo geral, apenas a parte da exposição é que está fechada. E aí, conseguimos ver ali alguns homens trabalhadores, né, entrando com caixas específicas para retirar essas obras de arte. Depois tem um outro momento, a gente também tem essas imagens de que eles estão com luvas próprias ali, obras embaladas, também fazendo esse processo de desmontagem. A polícia agora segue com as investigações, uma vez em que esses criminosos já foram identificados. O nome ainda não foi divulgado, justamente para não atrapalhar as investigações. Mas esses 2 criminosos já foram, então, identificados pela polícia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou, então, que segue com essas investigações. O caso foi registrado no 2º DP do Bom Retiro, vai ser investigado pela primeira Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas, a Cerco. E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também informou que colabora ali com as investigações. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa, justamente do projeto Portinari, que disponibiliza essas obras para esse momento de exposição. E aí eles disseram que vem com preocupação, uma vez que o roubo das obras de arte não afeta somente um conjunto de peças expostas, mas ameaça a integridade de um patrimônio cultural, cuja proteção depende justamente do rigor documental mantido pelo projeto Portinari. Então, com esse roubo, né, perde todo mundo, a cultura perde, e a gente também reforça que essa não é a primeira vez que a biblioteca foi roubada, foi assaltada. Aconteceu um roubo em 2006 e a Polícia Federal só conseguiu, então, recuperar as obras de arte que foram roubadas em 2006 em 2024, 18 anos depois. É claro que é um assunto delicado, muito importante e que a gente vai seguir acompanhando de perto. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Danúbia Braga, muito obrigado pelas suas informações. Assim que a gente tiver também atualizações, vamos trazendo, né? Mas fato é que realmente esses criminosos sabiam do que se tratava. Até na imagem que a Danúbia citou, é possível perceber que eles deixam ali as obras em meio a vários sacos de lixo, depois uma pessoa passa para retirar. Então, foi um esquema muito bem montado para que essa ação, esse roubo fosse realizado, mano. Parece que se inspiraram no caso lá do Louvre, né? E fizeram todo um planejamento para adentrar
a biblioteca, render o vigilante, e havia também um casal de idosos que também ficaram rendidos pelos bandidos, enquanto o outro comparsa retirava as obras e saíram. Depois a gente vê as imagens, realmente são impressionantes, porque mostram eles deixando no local, e aí passa o outro os outros membros da quadrilha numa van azul, levam os quadros, e até agora não sabemos o paradeiro dessas obras de arte, que são peças muito importantes do patrimônio cultural brasileiro e que, obviamente, precisam ser recuperadas. Talvez haja algum tipo de esquema para revender essas obras no mercado clandestino, completamente ilegal. Não sei exatamente como que funciona em detalhes esse tipo de situação, porque, afinal de contas, são obras raríssimas e obras que são extremamente valiosas e que, uma vez alguém, digamos assim, da alta sociedade comprar um quadro como esse, vai ser, obviamente, um quadro roubado, e isso é algo que, enfim, é completamente inacreditável que a gente veja a criminalidade chegando a esse nível de ousadia, porque é um patrimônio público, equipamento público, onde havia vigilante e, infelizmente, nada disso foi capaz de inibir a ação desses criminosos. Gesualdo? São os ninjas do patrimônio cultural, né? Os caçadores de quadros alheios. Agora eu concordo com o Mano plenamente. Só existe esse tipo de criminalidade porque existe o receptador. E é um mercado bastante convidativo, bastante rentável. E, aliás, é a vida imitando a arte, né? Quantas vezes nós já vimos filmes como Hollywood falando a respeito de furtos causados em museus? É a criminalidade fictícia que chega no mundo real agora. Maria de Carmo. Eu acho que é isso. Eu estava até ouvindo vocês falarem, né, do Louvre e tudo mais. E eu lembrei aqui da série Lupin, e fala sobre justamente esses roubos dentro desses museus, que você pensa, nossa, isso nunca vai acontecer. E acontece, e tá assim, todo mundo boquiaberto com a qualidade e eficiência desses roubos. Eu fico feliz, assim, que a Smart Sampa pode ter identificado os ladrões. Estamos, ou seja, à frente, inclusive, da própria França, que até agora me parece que não teve uma identificação definitiva de quem foi que roubou o Louvre. E lembrando aqui, né, o Gesualdo falou da questão do mercado de obras de arte, o mercado ilegal de obras de arte, que gera muito lucro, e também o mercado de joias, né? Dessas joias, que provavelmente essas joias que foram roubadas no Louvre já devem ter sido desmontadas para fazerem parte de outras joias, que aí não há a identificação do roubado. Uma pena para todo o patrimônio cultural e histórico do mundo e do Brasil. Agora, tem um aspecto também que a gente tem que observar, né? Que essas pessoas, elas percebendo também a fragilidade da segurança, porque fala tanto sobre o acesso à arte, à cultura, mas existiam ali poucos seguranças que faziam a vigilância desse local. Então, é uma iniciativa também para a gente, às vezes, redobrar esses cuidados, né, Isadora? É legal até pra gente pensar um pouco o quanto a gente valoriza a cultura, o quanto a gente valoriza esse tipo de entretenimento, né? Porque você vai para certos espaços aqui mesmo em São Paulo, em museus, em locais públicos, bibliotecas, é pouquíssimo seguro. Por mais que tenha o que tem mais de valioso na humanidade é o conhecimento. E a gente perdeu um pouco esse feeling. Então você vai nesses espaços ali, que são espaços abertos ao público, e por grande maioria das vezes você vai se encontrar. Se você andar na Paulista, por exemplo, no domingo, tem alguns museus por ali, você vai ver muita gente, pouquíssima segurança, as peças expostas, livros expostos. A gente tem bibliotecas aqui em São Paulo que tem livros únicos, exclusividades, mas é isso, é a valorização até do conhecimento, do quanto a gente valoriza a educação, a cultura, e ter espaços desses que deveriam ser guardados às 7 chaves, né, de tão importante que é o que está lá dentro. Mas aí reacende essa discussão, né, o quanto a gente valoriza ali essa parte da cultura do nosso país. Ô, mano, e tem uma pesquisa também que saiu que os apps, as plataformas, elas ajudam a reduzir a criminalidade. Tem mais detalhes sobre esse levantamento pra gente? Pois é, David. Esse estudo é muito interessante. É um estudo do MIT que pegou dados de regiões da cidade, inclusive aqui no Brasil, de lugares em que houve um aumento do número de trabalhadores de aplicativo de entregas,
ou seja, iFood, Rappi, 99, e fez uma correlação que conseguiu encontrar causalidade entre o aumento do número de profissionais nesses aplicativos e a diminuição do número de roubos e furtos, especialmente nesses bairros periféricos. Então, é muito interessante a pesquisa porque ela demonstra que uma parte da questão da criminalidade passa por construir meios de oportunidade de trabalho honesto acessíveis para pessoas que muitas vezes acabam escolhendo, e portanto também aí vem a questão de que se trata sim de uma escolha, escolhendo o mundo do crime, mas que quando nós temos opções melhores, como é o caso, por exemplo, desses aplicativos, essas pessoas deixam de escolher o crime e passam a escolher o trabalho honesto. Isadora Brizola, tem um aspecto também que muitos se disfarçam, né, de entregadores para realizar furtos, assaltos. Infelizmente, a gente vive isso nas mais diferentes capitais, né? Olha, como uma moradora de Pinheiros, eu sei exatamente o que é Você isso. é da elite paulistana. Mas é um dos bairros que mais tem furto e roubo de celular. Maior Aqui em São IDH do Paulo, Brasil, né? Foi, mas aqui em São Paulo foi o que mais teve esse ano, assalto, Sim. né? E aí, então a gente anda ali com o celular dentro da calça, sempre atento na rua, porque o pessoal, você não sabe se é entregador, se não é. Essa região aqui, ela é uma região muito forte desse Ouve tipo de uma assalto. moto, já... Isso, você ouve a moto, você já tá ali com medo. Mas acho que completando um pouco a fala do Mano também sobre essa questão da oportunidade, eu acho que é um exemplo muito prático essa notícia do nosso ponto aqui anterior. A gente estava falando de medidas socioeducativas, de oportunidade, de ter esse espaço de trabalho, que é um trabalho mais flexível. A gente discute muito hoje na sociologia, né? Caso o pessoal está acompanhando em casa não saiba, eu sou socióloga. Mas a gente discute muito hoje na sociologia essa questão desse novo tipo de trabalho, que é um trabalho mais flexível, que por vezes ele não tem os seus direitos garantidos, mas ele surge como uma oportunidade ali de individualidade, de você poder ter uma oportunidade que você não teria num aspecto mais tradicional. Então a gente tem essa discussão dentro da sociologia sobre essa mudança no mercado de trabalho que compactua muito com essa questão da oportunidade, né? Da gente ter novas frentes de oportunidade ali que não são tão tradicionais quanto o modelo que foi inserido ali sistemicamente nos últimos anos. E só para adicionar o dado com precisão, o estudo mostrou que em bairros de baixa renda, onde são os lugares que moram os entregadores, houve uma redução de 26,7% nas ocorrências violentas. Então é realmente um impacto muito significativo, especialmente para esses casos de furtos e roubos de baixa, digamos assim, complexidade, que são aqueles furtos e roubos de ocasião, né? Onde a pessoa está ali na parada de ônibus, o cara passa e leva. Esse tipo de roubo, que muitas vezes é um dos que mais irrita as pessoas, que leva celular, que leva o trabalhador que está ali esperando a condução e muitas vezes é assaltado, e justamente esse tipo de ocorrência foi a que mais diminuiu. E o estudo também mostra que os horários de pico de entregas, ou seja, aqueles em que há, por exemplo, entregas de refeição, horário do almoço, horário do jantar, são também os horários em que houve a maior redução dos índices de criminalidade. E claro, né, que a polícia também verifica ali para saber se o possível entregador muitas vezes está transportando alimentação, porque tem o cheiro, o odor. Então, eles fazem essa verificação de forma minuciosa e contribui também para que os assaltos e furtos não sejam realizados por meio dessas plataformas também, que muitas vezes acabam sendo vítimas, né, de uma roupagem ali de que são entregadores, mas, na verdade, não